Bom, nós vamos fazer um improviso aqui na demonstração da nossa prática 1, relacionada à aula Dinâmica Populacional dos Micróbios. Também podemos dizer que o nome dessa prática é Tragédia Ambiental numa Garrafa. Para essa aula nós vamos utilizar uma garrafa PET, pelo um material que é antropogênico, que os micróbios ainda não aprenderam a degradar, né? Então tem uma durabilidade aí muito extensa. Água de várias procedências. Você pode misturar, ou você pode pegar uma água de aquário, de chuva, água de mina. Essa aqui é uma água tratada do Rio Paraíba do Sul e que passou pelo filtro de carvão ativado, então ela não contém cloro. Uma amostra de terra, nesse caso eu peguei uma terra de jardim. Aqui nós temos ureia e NPK, nitrogênio, fósforo, potássio na proporção 10, 10, 10, fertilizante de planta. Folhas secas como fonte de celulose. Não utilizar jornal picado, porque o jornal contém chumbo, e chumbo é um metal pesado, é tóxico, né? Nós vamos utilizar um funil improvisado com garrafa PET, um pote, porque você vai colocar parte da mistura no pote e uma parte na garrafa. Uma lâmina de vidro, o pó de giz, que é o giz brasileiro, que é o sulfato de cálcio, mas como eu não encontrei o substituto, pode ser a casca de ovo triturada, que é rica em carbonato de cálcio. O problema, o inconveniente de utilizar esse material é que você pode estar preparando um material que vai explodir por conta da produção excessiva de CO2, né? Vamos testar essa possibilidade aí. E um pote para fazer a mistura, um palito de churrasco, uma colher. Então eu estava colocando aqui a proporção de terra que você vai preparar para a mistura vai depender do tamanho de garrafa que você vai utilizar. Se você utilizar uma garrafa de 500 ml, que seria até o ideal, um bom tamanho para esse experimento, você pode preparar em torno aí de 3 a 4 xícaras de terra para fazer essa mistura, né? Então a gente vai colocar aqui nesse caso, como eu estou trabalhando com uma garrafa bem menor, então a gente vai utilizar menos terra do que a quantidade que eu falei. Agora nós vamos adicionar então aqui a folha seca triturada como fonte de celulose, como eu já disse, a casca de ovo, se você utilizar o pó de giz, pode ser uma colher de sopa de pó de giz. É importante que a amostra de terra não contenha nenhuma pedra ou gravetos. Esses materiais maiores têm que ser retirados para que isso não atrapalhe a passagem do material no funil. Com essa colherzinha de 5 gramas, então eu vou pegar um pouco dessa mistura de NPK e um pouquinho de amônia, ou ureia, né? No caso é que eu estou utilizando a ureia. Agora nós vamos colocar água para fazer essa mistura. E é importante lembrar que a terra, a folha, a água, todos esses materiais, eles contêm organismos, micróbios presentes nesses, né, locais,
e que serão submetidos às condições que nós vamos criar na garrafa, né? Então é como se essa garrafa fosse um planeta que está sendo criado com condições limitantes. Por exemplo, ao fechar essa garrafa, nós vamos esgotar o oxigênio presente nesse ambiente. Daí todos aqueles organismos, né? Porque o solo, por exemplo, é riquíssimo em uma diversidade de organismos microscópicos, tanto bactérias, como alguns organismos também eucariontes, pluricelulares, invisíveis a olho nu, como no caso dos ácaros, nematódios, tardígrados, rotíferos, né? E então toda essa diversidade que é aeróbica sofrerá com a escassez do oxigênio. E serão os primeiros organismos afetados por esse evento, essa tragédia ambiental que nós vamos criar dentro do ecossistema garrafa. Muito bem, então a mistura vai ser feita até que se atinja a consistência de uma nata grossa. Vocês podem, também é ideal que vocês coloquem um fragmento de lã de aço ou bombril, né? Ou até mesmo um prego enferrujado, como fonte de ferro para esse ambiente, né? Eu não vou colocar aqui porque eu também não peguei esse material. Então agora nós vamos preparar aqui o funil com essa fita crepe. Nós vamos prendê-lo aqui na garrafa que nós vamos fazer a transferência do material. Então, com a fita eu consigo fixar esse funil de modo que o material depois passe facilmente para o interior da garrafa, certo? Então, atingida a consistência de uma nata grossa, tá vendo? Ou seja, uma consistência que você vê que ela vai passar pelo funil, colocando todos os materiais, você já pode despejar então na garrafa essa mistura, né? Então nós vamos colocando aqui. Essa garrafa é muito leve, então eu tenho que ter cuidado para dar um apoio aqui para ela. Então nós vamos colocando aqui. Caso o funil demonstre aí uma dificuldade para a descida do material, nós vamos utilizar esse palito aqui, que vai facilitar esse processo, tá vendo? Após a confecção desse ecossistema, né, você vai escolher um local ideal para deixá-lo durante alguns meses, né? Então, esse local pode receber a incidência de sol. Isso vai favorecer os organismos fotossintetizantes. Ou você pode também optar por um local sombreado. O pote, a mistura que vai na garrafa, uma parte dela será colocada no pote, para que a gente coloque uma lâmina enterrada, e nessa lâmina vai se formar o biofilme microbiano. Então aqui nós vamos colocar, acho que a gente já chegou aqui no limite da garrafa. Então agora a gente adiciona um pouquinho de água e deixa
vendo? O material vai decantando e aí você vai deixar um espaço pro ar também, tá? Muito bem. Então agora, passagem para a garrafa já foi, né? A gente vai retirar esse funil improvisado e já pode vedar essa garrafa. Então, tá aqui. Está pronto um ecossistema, esgotando, né, ocorrendo a tragédia ambiental com o esgotamento do oxigênio no interior. Vamos ver as transformações. Ao longo desse tempo de observação, vocês verão as transformações que ocorrerão nessa garrafa. Se ela vai adquirir tonalidades verdes ou de alguns pigmentos, né? Se for exposta ao sol, há uma possibilidade de surgirem organismos fotossintetizantes aqui, né? De perdurarem e conseguirem sobreviver nesse ambiente. A presença de bolhas indicando a produção de gás pelos organismos, né? Pelas bactérias existentes aqui. A garrafa pode inflar com essa excessiva produção de gás e depois ela pode murchar também. Então ela vai sofrendo várias transformações ao longo do tempo de acordo com as condições que você estabelecer. Condições físico-químicas e condições nutricionais impostas por você nesse ambiente que você criou. Muito bem. E você vai anotando, vai fotografando todas as transformações para colocar no seu relatório. As fotos enriquecem muito esse tipo de relatório. E agora, a segunda parte aqui é despejar no pote a mesma mistura que é correspondente à garrafa, e você pode preparar mais de um experimento assim, sempre uma garrafa e um pote correspondente. Nesse caso a gente vai colocar uma lâmina de vidro enterrada nesse pote, e em tempos normais nós observaríamos ao microscópio numa aula específica sobre biofilmes. Mas como nós não estamos com as atividades presenciais, eu só estou demonstrando para vocês, mas vocês se não, podem até fazer por curiosidade preparo do pote correspondente à garrafa ou montar somente a garrafa. Imprescindível que se monte a garrafa, porque na sexta aula nós faremos a discussão das transformações que aconteceram na garrafa que vocês prepararam. Colocado aqui também, do mesmo modo que nós colocamos na garrafa, né, a amostra de terra, a água e um espaço para o ar, e aí a gente enterra uma lâmina de vidro aqui. Tá vendo? Podemos vedar o pote. E esse aqui eu vou colocar num local em que haverá incidência de luminosidade, pelo menos em alguns períodos do dia, no quintal, certo? Vamos ver as transformações que poderão ocorrer se a garrafa e o pote não explodirem até lá, por conta do excesso de CO2 que vai ser produzido aí pelos organismos sobreviventes. Um fato interessante é que à medida que você esgotar o oxigênio, os primeiros que vão sofrer são os aeróbicos, né? Todos eles vão morrer porque eles não têm possibilidade de sobreviver num ambiente com ausência de oxigênio, e sobreviverão apenas os anaeróbicos, certo? Que estarão adaptados a essa condição do ambiente. E é como se nós estivéssemos retornando às condições da atmosfera primitiva com a ausência do oxigênio, né? E a vida anaeróbica predominando o ambiente
nessa ocasião. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. A gente vai conversando a respeito.